Se ele cair no território de um terceiro estado, essa responsabilidade é objetiva. Uma outra conduta que pode gerar responsabilidade objetiva é a questão de instalação de usinas nucleares. Então, o estado que instala uma usina nuclear sabe que ela é potencialmente perigosa. Então, a responsabilidade é objetiva. Em outros aspectos, nós vamos ver que a responsabilidade pode ser subjetiva, nós temos que perquirir o nexo de causalidade. Então, quais são os atos ilícitos? Nós estamos aqui diante, então, de uma ilicitude. Esse ato ilícito ele pode ser por ação praticada ou pode ser por uma omissão. Então, a ilicitude aqui não é qualquer ilicitude, é aquela ilicitude que gera um efeito nos tratados internacionais do qual o Estado é signatário, ou nos costumes, ou nos princípios gerais de direito. Então, trata-se de uma responsabilidade por ação ou por omissão. Então, o Estado, ou ele age cometendo a violação, ou ele se omite permitindo que uma outra pessoa, um outro ente, responsabilize ele por aquela omissão. Então, o ato ilícito é aquele ato não proibido. Então, ação ou omissão que decorre de um ato ilícito é aquele ato que não estava previsto, né, que poderia acontecer. E nós vamos ver algumas situações de danos fronteiriços, né? Exemplo maior é a da usina de alumínio, que vocês vão achar na doutrina, com relação à divisa do Canadá com os Estados Unidos. Então, por omissão na fiscalização, o governo canadense deixou que se contaminasse rios que nasciam no Canadá, mas que corriam para os Estados Unidos da América, e levou essa contaminação. Então, uma omissão na fiscalização, o Estado se omitiu de fiscalizar. E aí vocês vão ver outros exemplos na doutrina internacional. Então, essa responsabilização pode ser também por atos internos. O Estado se comprometeu a incorporar um tratado internacional e dar aplicabilidade. O nosso maior exemplo, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, com relação aos direitos das mulheres, não cumpriu o tratado, o Brasil foi responsabilizado. Questão da Lei Maria da Penha, a questão no sistema penitenciário, da segurança pública e assim sucessivamente, na saúde pública, a questão relativa aos manicômios e assim sucessivamente. O Estado se omitiu em cumprir a sua obrigação e ele pode ser responsabilizado internacionalmente. O segundo elemento é a imputabilidade, que é o nexo causal para as relações subjetivas. Então, para aqueles fatos que necessitam uma responsabilidade subjetiva, nós vamos ter que avaliar o nexo de causalidade. Já para aquelas outras relações que é atribuível à responsabilidade objetiva, não se perquire o nexo de causalidade. E o último elemento é o prejuízo. Só vai ser responsabilizado o Estado se decorreu um prejuízo da ação ou da omissão e do nexo de causalidade. Se não gerou um prejuízo ou um dano, não se tem o que indenizar. E aqui nós temos dois tipos de dano, o dano material ou o dano imaterial, né? Então, muitas vezes nós vamos ver alguns tratados com relação à proteção da propriedade intelectual. Então, se o Estado deixa ou se omite, né, na fiscalização da pirataria, nós temos aqui um prejuízo imaterial também. Então, o dano pode ser material ou pode ser imaterial. Então, as outras análises que nós podemos fazer com relação a quem pode praticar este ato ilícito internacional, quem é o sujeito que pode praticar esse ato que responsabiliza o Estado. Basicamente três. Então, nós vimos que o Estado ele tem três funções: executivo, legislativo e judiciário, e na ação ou na omissão desses três órgãos pode gerar a responsabilidade internacional do Estado. Nós acabamos observando que dos três órgãos, quem mais comete violações é o executivo, porque é aquele órgão que está mais no cenário jurídico internacional, que mais pratica atos no cenário jurídico internacional. Mas também o legislativo e o judiciário pode ser responsabilizado. Então, o executivo é o grande vilão pelo cometimento dos atos ilícitos, principalmente porque é ele que mais pratica as relações internacionais por intermédio dos seus servidores. Quem são os seus servidores? O presidente da República, os ministros, né, os servidores do executivo. E aí, esses indivíduos, quando cometem um ato
que traz um efeito jurídico internacional, o Estado pode ser responsabilizado. Esse ato pode ser praticado na esfera internacional, o presidente da República, por exemplo, descumpriu um tratado internacional, ou pode ser na ordem jurídica interna, e aí nós podemos ter atos por omissão. Então vamos lá, vamos pegar exemplos recentes, com relação, continuando sobre a responsabilidade internacional dos Estados, quem são os agentes que podem praticar os atos, que podem responsabilizar os Estados, ou por ação ou pela inação, pela omissão? Os órgãos internos do Estado. Então nós sabemos que o Estado ele tem três grandes poderes ou órgãos: executivo, legislativo e o judiciário. Dentre esses, o executivo acaba sendo aquele que realiza a grande maioria dos atos no direito internacional público, seja o presidente da República, através da assinatura, da negociação, da ratificação, ou seja no âmbito interno, os ministros que acabam dando aplicabilidade a esse tratado, outros servidores do próprio executivo. Também o legislativo, outro órgão importante, porque é ele que faz a ratificação interna, é ele que, o Congresso Nacional, que emite o decreto legislativo, que autoriza o presidente da República a ratificar e depois incorpora esse tratado na ordem jurídica interna e se compromete a revogar as leis anteriores que violarem o tratado e não editar novas regras que venham a violar esse tratado internacional. E o judiciário brasileiro, que dá a aplicabilidade desse tratado internacional, que dá cumprimento a esses compromissos assumidos pelo Estado na ordem jurídica interna. Então, os atos praticados pelo Executivo acabam sendo os atos com maior volume, ou seja, o Executivo acaba sendo o grande vilão, o grande violador do direito internacional público, porque ele comete a grande maioria dos atos. E em alguma situação ele pode cometer algum ato ou se omitir na prática desse ato e acaba violando o tratado internacional. Ou seja, no âmbito do direito externo, seja o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores ou qualquer outro ministro, ou seja, no ponto de vista interno, não cumprindo aquilo que deveria fazer, ou seja, por ação, ou seja, por omissão, principalmente através dos servidores do Executivo. Vamos pegar um exemplo, em evidência e que é lastimável, O Estado ele se compromete a praticar determinados atos, principalmente os atos de fiscalização. Isso é responsabilidade do Estado. E a gente vê que por muitas vezes o Estado não fiscaliza, ele se omite. Então o Executivo, através dos seus servidores, ele se compromete a fiscalizar algumas atividades, e principalmente aquelas atividades que são prejudiciais, que são perigosas para a sociedade interna, para os indivíduos que habitam dentro do território do Estado. Então a gente vê diversos atos do Poder Executivo nessa omissão, principalmente em evidência agora os rompimentos de barragem, ou seja, o Estado se omite na fiscalização dessas barragens, ou pode ser em qualquer outra atividade que ele ou age ou ele se omite. Então o Executivo acaba sendo o grande violador que pode gerar essa responsabilidade do Estado. Então uma violação de rompimento de uma barragem dessa por omissão do Estado, provavelmente, se não tiver uma reparação interna, ou se a reparação interna não for condizente, o Estado pode ser acionado internacionalmente por ter violado tratados internacionais, principalmente para proteger a sua população. Então nós temos aí a violação de direitos humanos, nós temos a violação do direito de propriedade, o direito de ir e vir, nós temos direitos ambientais, entre outros, que foram violados com o rompimento de uma barragem. Se não houver a indenização dessa população violada, o Estado pode ser responsabilizado internacionalmente. Então a gente vê que o Executivo, ou ele gera uma responsabilidade por ação, ou ele pode gerar uma responsabilidade por omissão. O outro grande violador acaba sendo o poder legislativo, porque o poder legislativo ele tem a função precípua de editar regras. Então essa edição de regras ela é muito clara. O Estado não pode editar regras que violem os tratados internacionais do qual ele é signatário. Então o legislativo deve observar que essas regras não podem ser violadas. E aí nós estamos falando do legislativo federal, do legislativo estadual e do legislativo municipal. Então
as três esferas de poder, elas se comprometem a não editar regras que venham violar os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. E ainda mais, o Brasil se comprometeu, como qualquer outro país quando assina um tratado internacional, a revogar todas as regras internas que fossem contrárias aos tratados internacionais e não editar novas regras que violem os tratados internacionais. Nós temos aí como exemplo, né, vai gerar sim uma responsabilidade internacional do Brasil, como já gerou da Argentina, do Chile, que é a questão da lei da anistia. Então o Brasil, indevidamente, através de um ato legislativo, edita uma lei de anistia, e essa lei vai gerar responsabilidade para o Brasil internacionalmente. E a gente vê que, infelizmente, o legislativo operou, editou regras que violam tratados internacionais. Então, o legislativo também é responsável pela edição de regras, e essa edição de regras não podem violar os tratados do qual o Brasil é signatário. Então nós temos aí que o legislativo incorre nessa responsabilidade quando descumpre ou não revogando as regras que são contrárias ao tratado, ou edita novas regras que violem um tratado internacional. E o violador aí, de forma quase comum, né, que a gente observa no direito brasileiro ou de outros países, que é os atos praticados pelo judiciário. Então o judiciário, ele pratica atos internamente, e esses atos internos podem gerar responsabilidade do Estado. E esses atos podem ser por ação ou pode ser por omissão. Então vamos observar atos, por exemplo, por ação. O Estado, através do judiciário, não pune as pessoas que deveriam serem punidas de uma forma mais grave, ou praticam atos como, por exemplo, absolvendo pessoas que cometeram crimes com relação a determinadas pessoas. Vamos supor os direitos da criança, da mulher, do adolescente, do idoso, atos de direitos humanos, né, esses direitos humanos. Então, determinado grupo de pessoas cometem atos que aviltam a dignidade ou a vida de determinado grupo, e aí nós temos vários exemplos, como por exemplo a situação dos policiais militares, em alguns momentos que foram denunciados, né, por terem cometido determinados delitos, e aí a gente vê principalmente na reintegração de posse, né, de terras, no portal do Paranapanema, e o judiciário não recebeu essa denúncia, simplesmente no seu direito de não receber uma denúncia, simplesmente não recebe essa denúncia, e aí está violando um direito, né, das pessoas que tiveram a vida ceifada ou a sua integridade violada. Ou por omissão, quando deixa um crime passar de 20 anos e prescreve esse crime, ou quando pratica um ato, né, como por diversas vezes a gente vê, autorizando, né, construção de barragens que violam direitos ambientais e assim sucessivamente. Então nós temos vários atos do judiciário que violam, ou por ação ou por omissão, regras de direito internacional público. E outros motivos, né, que possam gerar a responsabilidade do Estado internacional.